Havendo número regimental, declaro aberta a 5ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 6583 de 2013, Estatuto da Família. Ata encontra-se sobre a mesa da reunião anterior. Eu consulto se alguém quer... De inversão, presidente. Não, inversão só depois da ata. Desculpa, eu vou pedir para que nós... Dispensa da ata. Bem. Solicitada a dispensa da ata, consulto os deputados se concordam com a dispensa da leitura. Todos concordam, muito obrigado. Não havendo discordância, portanto, como disse ainda há pouco, a ata está aprovada. Vamos, então, agora para a ordem do dia. Existe um requerimento sobre a mesa, de autoria do deputado Zequinha Marinho, mas ele teria que estar aqui para defender o requerimento. Presidente, dele. Mas eu peço a inversão de pauta, eu subscrevo o requerimento dele. Ah, então tá bom. Então, subscrito o requerimento pela deputada Antônia Lúcia, que requer a inversão de pauta, requer nos termos do artigo 50, parágrafo 1º do regimento interno, a inversão de pauta do item 8, requerimento 9 de 2014, da ordem do dia. Assina o deputado Zequinha Marinho e vou solicitar que a deputada Antônia Lúcia também assine aqui para subscrever esse requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Vamos, então, ao item 8 da pauta. Requerimento da senhora deputada Antônia Lúcia e outros que requer realização de audiência pública para tratar da doutrinação ideológica em sala de aula no âmbito do Estatuto da Família, PL 6583, de 2013. A deputada tem a palavra para defender o seu requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, requerimento de autoria de minha pessoa e de deputada Erivelto Santana, deputado Zequinha Marinho, que subscreve, pedir a inversão de pauta. Ele trata-se da responsabilidade educacional do nosso país. A família, ao transferir para o Estado a responsabilidade de educar os filhos, ofereceu a oportunidade para a institucionalização doutrinária de ensino. Isso ocorre, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos tratando aqui especificamente a respeito da questão técnica educacional do nosso país. De forma alguma, nós podemos fugir, ou nós podemos recuar, ou tentarmos mudar o que preconiza a lei. O que diz respeito, senhor deputado Ronaldo Fonseca, das responsabilidades educacional do nosso sistema brasileiro no que diz respeito à parte técnica. Não é cabível, não é crível a nós brasileiros, mães, responsáveis, pais de famílias, entregarmos a responsabilidade da educação familiar, da educação de opção cristã. Não é crível entregarmos essa responsabilidade da opção sexual, entre outras decisões de cunho pessoais, à responsabilidade pública. Como também não é aceitável por todos os brasileiros e por nós, deputadas, que somos provedores das nossas famílias, deixarmos que essas instituições educacionais, esse ensino técnico, venha influenciar na decisão de ordem de crivo familiar e pessoal de cada um das nossas crianças. Então, esse requerimento, ele trata especificamente deste quesito. Entre os profissionais que se ocupam em fazer uma crítica ao ensino, parece haver concordância de que o professor não é educador. Na realidade, o que ocorre hoje no sistema educacional e que nós, pais, estamos enfrentando é a má educação por parte da mídia, que muitas vezes
E, na maioria das vezes, isso é transferido também, essa responsabilidade pela ausência da família, para o educador. E a nossa proposta é que isso não venha e que não continue a ocorrer. A educação, ou seja, valores e normas de comportamento têm que ser dado pela família. O professor é um técnico incumbido de instruir e proporcionar conhecimentos e habilidade aos alunos, que se aproveitarão do que aprendem para exercer sua profissão, não para dar condições para que uma criança venha a ser tendencioso às modalidades que o mesmo sistema tenta impor a nossas famílias. E, para isso, acrescenta-se ainda a execução do decreto 7.037 de 2009, que aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos, norma programática que trata das políticas sociais do governo, que prevê expressamente o diálogo com o Plano Nacional de Educação. Seria, assim, oportuno discutir se não está sendo infringida a Convenção Americana de Direitos Humanos em seu artigo 12, onde se lê que no item 4, os pais, quando for o caso, os valores devem ser orientados por suas famílias. Então, peço o apoio a Vossas Excelências para que o nosso requerimento de autoria de minha pessoa e do deputado Everaldo, do deputado Ezequiel Marinho, seja aprovado nesta comissão. Ok, aberto para o debate. Pela ordem. Pode falar. Eu queria apenas pedir à deputada Antônia Lúcia se eu poderia subscrever o requerimento, e eu gostaria, senhor presidente, de retirar o requerimento de número 1, porque eles são afins. Aprovado o requerimento número 8, eu acho que eu não faço questão de aprovar o requerimento 1. Então, eu queria retirar como autor do requerimento e subscrever o requerimento número 8. Então, eu consulto a deputada. O relator subscreve, retiramos o item de número 1, portanto, não tendo mais quem queira debater o assunto, coloco em votação. Em votação, requerimento de número 9, /2014, de autoria da deputada Antônia Lúcia e outros. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 2. Pela ordem, presidente. Queria apenas consultar se nós não pudéssemos votar em bloco os requerimentos. Okay. Eu queria apenas incluir no requerimento de número 3, que trata da adoção nas entidades familiares, eu queria incluir um nome, que já sugeri os nomes para a palestra. Eu queria incluir o nome da doutora Andréia Pachá, juíza de direito da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria incluir este nome entre os palestrantes no requerimento número 3. É 3. É adoção, não é? Requerimento número 4, o item número 3. O item número 3. Ok. O deputado Ronaldo Fonseca propõe que que aprovemos os requerimentos em bloco, embora não esteja previsto em regimento. A secretária me diz que, se todos nós aprovarmos que a votação se proceda dessa forma, acho difícil que alguém questione, até por conta de que são audiências públicas. Portanto, a aprovação do requerimento de número 3, 4, acrescentado o nome da doutora Andréia Pachá, 5, 6, 7 e 8, portanto, apenas o de número 2/14, que foi retirado de pauta, eles estão abertos para sustentação do autor, relator, deputado Ronaldo Fonseca. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esses requerimentos que eu estou propondo, eles estão todos de acordo com aquele eixo de programação que propus aqui, logo no início da nossa comissão, para nós debatermos os assuntos voltados para a família e que estão inclusos no Estatuto da Família, que é a educação, que já foi proposto aqui pela deputada Antônia Costa, da segurança pública direcionada à entidade familiar, da adoção nas entidades familiares, né? Acho que o Brasil precisa discutir esse tema de forma bem clara, questão da adoção, a criação do Conselho
da Família, Conselho Municipal, Estadual, Federal, que está proposto também no Estatuto, políticas públicas voltadas para a saúde, direcionadas à entidade familiar, também, e a internação compulsória, que é um tema que não está incluso hoje no Estatuto da Família, mas que é um tema afim à família e que nós precisamos debater aqui. Por último, um assunto bastante polêmico, mas entendo que é necessário que a gente ouça a sociedade e os profissionais da área para que nós possamos formar uma opinião sobre o tema, que é a questão da realização, a questão do casamento civil e a união estável como núcleo familiar. É um tema bastante polêmico, mas acho que este é um tema que nós precisamos debruçar, até porque, sobre ele, porque o Estatuto da Família está fortalecendo a legislação brasileira num sentido contrário da jurisprudência dos nossos tribunais. Muito bem, não tendo mais quem queira debater, vou fazer os encaminhamentos e aí faço agora requerimento por requerimento, apenas para caráter... Só para uma orientação aqui para mim, que eu me perdi, o requerimento número 2, esse foi retirado, não é isso? E o número 2 foi retirado. Só e aí o relator subscreveu de número 9. Ok. Okay? Só isso, obrigado. Então, em votação, o requerimento de número 3/14, de autoria do senhor Arnaldo Fonseca. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de número 4/14, do senhor Arnaldo Fonseca. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de número 5/14. Requerimento de número 4. Pois não, deputado. Eu queria fazer uma sugestão para a inclusão. Pois não, querido. André Pachá já incluiu? Já incluiu. Eu queria incluir só o senhor Walter Gomes de Souza. Consulta o relator. Chefe da seção de colocação em família substituta, CEFAM da primeira vara da infância e da juventude do Distrito Federal. Não há objeção, inclusive da doutora Andréia, foi sugestão do deputado Áureo. Então, eu já tinha declinado aqui. Incluso pelo relator, requerimento número 5, está em votação, /14. Os deputados que aprovam, permanecem com esse conto aprovado. Requerimento número 6/14. Os deputados que aprovam, permanecem com esse conto aprovado. Requerimento número 7. Os deputados que aprovam, permanecem com esse conto aprovado. Requerimento número 8. Os deputados que aprovam, permanecem com esse conto aprovado. Ainda temos sobre a mesa o requerimento de número... É um requerimento desta pauta, houve apoiamento de diversos deputados, cumpre, portanto, toda a legalidade de tramitação, e é o requerimento de número 11, de 2014, do senhor João Campos, que requer a realização de audiência pública para debater sobre o direito da família. Sua Excelência, o deputado João Campos, com a palavra para defender o seu requerimento. Senhor presidente, deputado Silas Câmara, que conduz com muita galhardia a nossa comissão especial, queridos deputados, gostaria de contar com o apoiamento dos ilustres colegas para esse requerimento extra-pauta, no sentido de que nós pudéssemos votar ainda hoje o requerimento que propõe convidar a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação de Direito de Família e de Sucessões, uma pessoa que estuda muito direito de família, que tem obras editadas e que, por certo, há de contribuir muito com os trabalhos dessa comissão, e o doutor Jerônimo Pedro Vilas Boas, que é um juiz de direito de Goiás, muito aplicado no estudo desse tipo de matéria, que, inclusive, ao tempo daquela decisão do CNJ, melhor, do Supremo Tribunal Federal, acerca da união estável, foi ele o primeiro juiz, o primeiro magistrado brasileiro a resistir com muito conhecimento jurídico, exatamente porque é um estudioso do direito de sucessões. Em sendo assim, senhor presidente, eu queria até que Vossa Excelência consultasse o plenário sobre a possibilidade de a gente votar esse requerimento extra-pauta simbolicamente, havendo concordância unânime do plenário aqui, já que a votação seria nominal, mas se o plenário, na sua totalidade, concordar por uma votação simbólica, quem sabe nós venceríamos já esse requerimento agora. Muito obrigado. Bem, aberto para discussão.
Algum deputado quer discutir o requerimento? Senhor presidente, eu queria apenas reforçar as palavras do deputado João Campos, e, no sentido de que, primeiro, o tema que ele está propondo para o debate é importantíssimo, que nós realmente precisamos deixar muito claro para o Brasil quais são os direitos, qual é o direito de família que realmente nós estamos defendendo no Brasil. E os nomes também propostos são nomes conhecidos da sociedade brasileira e expertos também do assunto, que com certeza irão contribuindo e muito para o bom debate aqui nesta comissão. Portanto, da minha parte, senhor presidente, está sem nenhuma objeção. Com a palavra a deputada Marreide Salomão, pediu, por gente, a deputada Antônia Lúcia, infelizmente, não está presente, porque eu ia indagar a ela o que significa doutrinação ideológica em sala de aula. Ela estava até ser aprovado o requerimento. Pois é. Pois é. A senhora vai ter oportunidade na audiência pública, eu não, imagino. com certeza, porque na verdade, trata-se de aprovar o requerimento, mas já foi aprovado. Isso. Está perfeito. Okay. E eu queria saber também, senhor presidente, não, foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado o requerimento. Aprovado. Então, o que eu queria depois, senhor presidente, como eu estava em outra audiência, pois então não tinha como estar nesse momento de um outro assunto muito importante, que é a PEC 170. Então, eu queria depois solicitar o senhor, vou encaminhar requerimento acrescentando outros debatedores sobre esses temas, que acho que é importante que haja um debate. Perfeitamente, tá perfeitamente. Muito obrigado. Só lembrando que para a inclusão nós vamos ter que aprovar em uma próxima reunião desta comissão. Tá bom? Eu encaminharei a tempo. Pois não, querido. Senhor presidente. Deputada Érica Cocai, com a palavra. Senhor presidente, foram aprovados... Todos os requerimentos que estão aí. Os requerimentos foram aprovados, requer realização de audiência pública, doutrinação ideológica em sala de aula. Senhor presidente, nós aprovamos um festival de inconstitucionalidade. Mas aprovamos, querida, tá certo? Aqui a comissão, a maioria dos deputados... Pois é, mas a senhora dá licença, deputada Érica Cocai, a senhora está questionando a aprovação de um requerimento quando a senhora não estava presente. Senhor presidente, o senhor permite que eu possa fazer uso da palavra? À vontade. O senhor permite que eu possa me posicionar sobre esse requerimento? Com todo prazer. Eu não parecia que o senhor tem a tolerância necessária para estar aceitando e escutando o contraditório. Desde que a senhora respeite a decisão da comissão, só terá o tempo que quiser para contraditar. Senhor presidente, o senhor permite que eu expresse a minha opinião, mas o senhor não tem permitido. O senhor vai permitir que eu possa fazer uso da palavra? Vou lhe dar o tempo regimental. Só tem 3 minutos para expressar a sua opinião. Senhor presidente. Conte o tempo, por favor. Senhor presidente, foi aprovado aqui, nós temos uma discussão nesta casa, no Estatuto da Família, que ele é um estatuto que tem um vício de origem. Eu diria até que ele tem um pecado original. Ele tem um pecado original. Porque ele restringe a concepção de família. E ele abandona o critério, que é o critério mais concreto, que se pode definir uma família como instrumento de desenvolvimento de afetividade e de proteção. Ele estabelece uma tentativa, seguramente uma tentativa que não vingará, de estar se contrapondo à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, quando assegura, inclusive, a união homoafetiva dentro da legalidade. E ao excluir os arranjos familiares, eu não falo apenas de arranjos familiares pautados em relações homoafetivas. Eu falo em diversos arranjos familiares. A família tem sido transformada desde o século XVII, quando se decidiu e se permitiu que o amor fundasse a família. Porque a família é fundada no amor. Ainda que sejam casais héteros ou casais homo, que se amam e decidem conviver o resto da vida e constituir relações duradouras e relações visíveis. Por isso, senhor presidente, nós aprovamos aqui um festival de ilegalidades e de matérias absolutamente inconstitucionais. Nós vamos querer colocar nas escolas uma concepção de família, que é uma concepção de família que restringe, humilha e discrimina todas as pessoas que fazem parte de um arranjo que não esteja contemplado nessa concepção reducionista. E, para além disso, nós vamos estabelecer a construção
de uma opinião da família, mas é uma família única, é uma família restrita, sem se considerar, inclusive, as relações familiares que também são eivadas de desigualdades. Senão não teríamos aqui uma lei chamada Lei Maria da Penha, que tenta proteger a mulher e combater a violência doméstica contra as mulheres. Senão não teríamos o Estatuto do Idoso, que tenta combater a violência que se dá no seio familiar aos idosos. Então, portanto, existem relações dentro da própria família que são relações pautadas numa construção de uma sociedade onde parte dos seres humanos foram subalternizados, onde crianças há muito pouco tempo são consideradas sujeitos de direito pela nossa legislação, e isso não é contemplado nessa proposta do Estatuto da Família. Então, eu só estou usando a palavra, onde se discute, inclusive, internação compulsória, que não é objeto de matéria familiar, não é objeto de matéria familiar, onde se quer discutir aqui o casamento civil e a união estável, numa tentativa de destilar um ódio. Eu fico pensando como é que a pessoa pode se mobilizar para destilar ódio contra o direito à felicidade, contra o direito ao amor, contra o direito à afetividade, contra o direito à humanidade de parte da nossa sociedade. O que move pessoas a destilarem tamanho ódio, que não é inocente? O discurso não é inocente. Essa construção que está concretizada nesses requerimentos de audiência pública não são inocentes. Eles afiam a faca que tem provocado tantas demonstrações de barbárie. Eu diria que tem um diálogo. Este nível de intolerância à felicidade do outro, a expressões de afeto, a expressões de amor, ele dialoga e alimenta as expressões de barbárie que nós estamos vendo na nossa sociedade. Por isso, senhor presidente, peço e pedi a palavra para dizer que o meu posicionamento acerca de todos esses requerimentos que foram aprovados nesta comissão é o posicionamento contrário. Nós não deveríamos estar aqui discutindo o que está marginalizado pela própria lei, discutindo como construir um discurso que afia as facas que podem estar ceifando e estão ceifando tantas vidas de forma tão brutal como nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Ok, agora eu só queria pedir um pouquinho de calma, porque é o seguinte, eu acho que eu estava em um processo de votação. A deputada Érica Cocai, ela sentou muito rápido e foi muito dinâmico as posições dela em relação à mesa. Eu estava em pleno processo de votação de um requerimento e todas essas matérias que nós estamos conversando sobre elas, estamos ouvindo falar sobre elas, estão vencidas em termos de votação. Então, o que eu queria combinar com os deputados? Eu vou votar o requerimento que está em curso e, em seguida, eu abro a palavra, pode ser? Vai ser muito rápido, é sobre o requerimento. Pois não. Tem o deputado Paulo Freire a palavra. Só uma questão de ordem. Mas eu queria uma questão está em votação o requerimento. Então, eu queria pedir verificação. De qual requerimento o senhor fala? Do último? Está em votação. Ah, tudo bem, então. O deputado faça... No momento apropriado, ela vai pedir a verificação. O momento apropriado é agora, presidente. Não está em votação, querida. Ué, o senhor acabou de dizer que estava em votação. Eu falei que estava em processo, não em votação. O processo de votação é votação, presidente. A senhora interrompeu o processo para a senhora falar. Eu fui gentil de dar a palavra por mais de 5 minutos. Olha, presidente, o senhor tem que pedir querida, verificação é o seguinte, de deixa eu falar uma coisa para a senhora, deputada. Se acalme. O presidente... Se acalme e me respeite. Então, não eleve o tom de voz, porque não estou elevando amiga, o tom deixa de eu falar uma voz coisa para a senhora, deputada. O presidente sou eu, como a senhora, quando preside a comissão, que a senhora é presidenta, a senhora conduz da forma que a senhora achar adequada. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu vou ouvir o deputado Paulo Freire, depois eu vou iniciar o processo de votação e vocês peçam a verificação no momento adequado. Tem o deputado a palavra. Senhor presidente, eu gostaria somente de me subscrever nesse requerimento do deputado João Campos. Somente isso. Muito obrigado. Bem, vamos então agora... Primeiro, a votação do requerimento que requer a inclusão de esta pauta do requerimento número 11/2014 do senhor João Campos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Pedindo a verificação. Pois bem, vamos fazer a verificação. Senhor presidente. Pois não. Ao que me parece, a matéria não tem urgência. Eu queria apenas aproveitar a oportunidade para adiantar o expediente, já que a sessão transcorre da forma mais tranquila. Nem se trata de mérito, é um requerimento apenas.
Mas é claro que nós não temos aqui um quórum para atender a verificação solicitada. Que Vossa Excelência desconsidere e vamos encerrar a sessão. Ok. Presidente, Pois a bem da, vamos dizer, da maneira fluida e democrática como deve acontecer, eu queria saber de Vossa Excelência qual o prazo que eu tenho para encaminhar os requerimentos solicitando que sejam acrescentados debatedores. O prazo seria até o final dessa sessão. Como ela vai encerrar agora, encerrou o prazo. Onde é que o senhor tirou? Se o presidente me permite uma questão de esclarecimento, senhor presidente? Eu acho que não. O senhor me permite uma questão de esclarecimento? Só um pouquinho, vou explicar. Só tem que ter um pouquinho de calma também, tá bom? A secretaria da comissão está aí explicando que a senhora pode, na próxima reunião, não é pedir, a senhora apresenta um requerimento incluindo os seus convidados nesses requerimentos já aprovados, tá ok? Senhor presidente, tá bom? O senhor me permite... Em termos de fazer a inclusão de caráter informal, ele venceu porque o requerimento foi aprovado, ok? Então, na próxima reunião, a senhora apresenta o requerimento por escrito, incluindo, ok? Isso é o procedimento formal. Tá bom? Senhor presidente, o senhor me permite? Posso falar? Posso fazer uso da palavra? Senhor presidente, uma audiência pública, ela pressupõe, e eu apelo ao bom senso e ao espírito democrático que teimo em apostar que ainda exista, porque quando vejo algumas dessas proposições, como, por exemplo, doutrinação nas escolas, ferindo o caráter laico do Estado, então penso que o espírito democrático ele é ferido quando se fere a laicidade do Estado, porque aí não se efetiva a liberdade de credo. Então, veja, me parto do pressuposto que seria importante para que tivéssemos audiências que pudessem representar a composição desta comissão e as opiniões que existem na sociedade, que nós tivéssemos também o direito de indicarmos nomes e que isso não ficasse, houvesse o compromisso de Vossa Excelência de que os nomes serão acatados. Inclusive o compromisso dos autores do requerimento, deputado Ronaldo Fonseca, que penso e tem falado, que quer escutar o contraditório, que quer formar uma opinião, que quer que a sociedade decida. Então, se é verdade esse processo, apelo ao autor do requerimento, deputado Ronaldo Fonseca, dos requerimentos, que possa estar acatando as sugestões de parte desta comissão, que representamos uma opinião. Podemos ser minoritários nesta comissão. Podemos ser minoritários. Esta concepção. Nós quem, deputado? Eu não entendi. Eu queria uma questão de ordem, rapidinho. Uma concepção e uma defesa de um projeto que se coloca... Porque me parece que a comissão é uma só. Todos os deputados compõem uma comissão que vai proferir o parecer. Não existe nós a favor ou nós contra ainda. Senhor presidente, o senhor sabe e o deputado Ronaldo Fonseca também sabe. Pressuponho que saibam, não é? Se não souberem, porque não tem dedicado a devida atenção à matéria. Mas o senhor sabe que existem posições diferentes na sociedade acerca do Estatuto da Família. Acerca do Estatuto da Família. E que nós representamos uma posição. Uma posição. E queremos que esta posição, que largamente é respaldada por segmentos vultosos da nossa sociedade, possa estar representada no processo de discussão das audiências públicas. Esse apelo que eu faço ao presidente. Só um pouquinho, vamos já organizar. A deputada fez uma pergunta para o autor do requerimento, que está também relator dessa matéria. Eu vou dar a palavra ao relator, em seguida dou ao deputado Paulo Freire, em seguida ao deputado João Campos, em seguida ao deputado Harold de Oliveira. Pode ser? Senhor presidente, pois não. Quero pedir para o Clemência que eu me antecipe ao relator. É o seguinte, eu queria retirar o requerimento extra-pauta. Já está retirado. Ok. Já. E fazer apenas um registro. A presença do Dr. Eduardo Zaratz, presidente do PV de Goiás, chefe de gabinete do governador Marconi Perillo, que nos visita nessa oportunidade. Muito obrigado. Meu grande amigo Eduardo. Vem fazer revê-lo. Tem a palavra o relator da matéria, deputado Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou economizar aqui a fala, embora no momento propício eu gostaria de responder, em outro momento,
a fala da deputada Érica Cocai, que é sempre uma deputada muito competente, muito pronta a fazer as suas defesas naquilo que ela acredita. Mas eu quero, em outro momento, respondê-la, até porque ela está dizendo que os requerimentos aqui estão destilando ódio. Acho que ela veio muito empolgada de uma outra comissão, inclusive não tomou o cuidado, deputada Érica, de ler os avulsos do requerimento. E nos avulsos do requerimento, e acho que Vossa Excelência que equivocou em dizer, ou pelo menos sugerir que esta relatoria não é amante da democracia e querer realmente a amplitude dos debates. Os nomes que nós estamos sugerindo aqui, eu fiz questão de realmente escolher nomes que possamos ter o contraditório. Então, o que nós queremos aqui é ouvir a sociedade. Então, não haverá por parte desta relatoria, em nenhum momento, a intenção de manipular uma audiência pública. Não é? Uma audiência pública, diz audiência pública exatamente para ouvir. E queria deixar à vontade os demais deputados e deputadas para sugerir nomes. Estou absolutamente aberto em nomes que possam realmente contribuir para o debate, não importa a corrente que defenda. Okay? Era o que eu queria ouvir, deputado. Deputado Paulo Freire, com a palavra. Senhor presidente, eu só gostaria de responder aqui a deputada Érica Cocai, quando disse que a comissão está aqui e que existe as pessoas que são a favor e contra, o contraditório, mas é óbvio que para isso existe essa comissão. Essa comissão existe justamente para isso, para que essas matérias sejam discutidas e possamos realizar, então, o Estatuto da Família. É somente isso, senhor presidente. Deputado Haroldo de Oliveira. Não, ainda sobre a fala da deputada, eu queria apenas lembrar, não vou entrar no mérito, que não é oportuno, é que, é verdade, o Supremo e o Judiciário têm já uma certa jurisprudência firmada. Só queria lembrar a nobre deputada que quem faz as leis é esta casa, é o Congresso Nacional. E se o Judiciário se pronuncia autonomamente, é porque falta a lei que nós estamos querendo fazer aqui. Então é só para lembrar isso, que há um erro de avaliação aí que, de certo modo, desacredita um pouco a argumentação apresentada pela deputada. Ela dizer que porque existe jurisprudência de casamento ou de união homossexual no judiciário, impede esta casa de fazer a lei. É porque há a vacância da lei. Nesse caso, nós estamos fazendo a lei para que o judiciário cumpra a lei, que é o que lhe cabe. Obrigado. Deputado José Linhares, a palavra. Nobre presidente, nobres pares, eu penso que essa casa está tendo a oportunidade feliz e única de debater o que nós chamamos o esteio da sociedade, que é a família. Aqui nós estamos não querendo fazer juízo de valor a respeito disso ou daquilo. Não, nós queremos ouvir a sociedade. O relator acabou de dizer que está totalmente aberto e os requerimentos aqui, no momento em que várias pessoas vão, de certo modo, ilustrar com as suas presenças esta comissão, essa comissão vai ter o grande mérito de ter coragem de estabelecer regras e definir o conceito e a função da família. Isso é que é o fundamental. Está a faltar hoje na nossa sociedade conceitos claros sobre família. E quem sabe, se nós, inspirados, sairíamos com um estatuto que nortearia daqui para frente o comportamento da sociedade civil organizada sobre o que ninguém nega. Eu acho que mesmo a nossa nobre deputada, ninguém nega os direitos de ninguém, mas nós queremos saber qual é a estrutura, a fundamentação maior de uma sociedade. E a fundação maior de uma sociedade, nós sabemos que é a família, e a família está sofrendo e carente de ter um estatuto próprio para ela. Muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência e ao relator. Bem, como vocês podem perceber, eu fico impressionado
às vezes não é com o que as pessoas pensam sobre determinados assuntos, mas é a forma como as pessoas têm capacidade de falar sem ter paciência para ouvir, né? Porque acho que era importante a deputada, que me perdoe a ausência, ter ficado para ouvir Vossas Excelências também dizer o que pensam a respeito do que Sua Excelência falou e deixou registrado nessa comissão. Eu tenho a impressão que essa comissão começa a ficar animada a partir de agora, né? Acho que, se Deus quiser, na próxima reunião ordinária nós teremos, então, esses requerimentos. E eu queria até, para efeito de procedimento, perguntar ao relator e autor dos requerimentos, todos, inclusive o que a deputada Antônia fez, porque ele também subscreveu. Então, temos presente aqui o autor de todos os requerimentos. Se o procedimento para a inclusão de outras pessoas nas audiências públicas será, por Vossa Excelência, permitido que seja apenas com a apresentação dos nomes, considerando que esses nomes serão inclusos naturalmente nas suas audiências públicas, ou se precisará da aprovação na próxima reunião ordinária, conforme o regimento dessa casa, por conta de que já haviam sido aprovados os requerimentos. Portanto, o procedimento seria, para ser correto, um novo requerimento na próxima reunião, pedindo a inclusão dessas pessoas nessas audiências públicas. Senhor presidente, eu acredito que esses requerimentos para a inclusão de novos nomes tem que ser aprovado por essa comissão. Esse é o procedimento, deputado Paulo Freire. Essa é a minha preocupação. Deputado Donaldo Fonseca. Não, senhor presidente, eu creio que nós temos que valorizar o nosso regimento e reconhecer que nós temos um regimento, até porque os deputados são avisados das audiências ordinárias que nós temos na comissão. Portanto, eu gostaria que cumprisse o regimento e fosse aprovado na próxima reunião ordinária. Então, nada mais havendo a tratar, eu quero deixar registrado que o procedimento para a inclusão de novos nomes será por requerimento. Sugiro, se tem algum assessor aqui da deputada, porque ela falou e foi embora, não ficou para a gente definir o procedimento, né? Eu quero que transmita a deputada, fique também registrado aí na taquigrafia, filmagem, enfim, gravação, que os deputados aprovaram que será incluso novos nomes, desde que obedeça-se o procedimento natural desta comissão, que é a aprovação por requerimento numa próxima sessão. Declaro encerrados os trabalhos, antes, porém, convoco a reunião desta comissão para o próximo dia 21, quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos. Está encerrada a reunião.